somente hoje. Hoje, à luz do presente. Dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Hoje, no dia 14 de agosto de 2018, nosso 101º culto do Evangelho no Lar. Muita satisfação poder estar aqui novamente, ter tido a permissão de estar aqui. Agradeço a companhia de cada um que está aqui conosco. Hoje a Estela está preparando a Lívia ali para levar para a escolinha. Então vou começar aqui primeiramente sozinho, mas daqui a pouquinho ela chega aqui para reforçar aqui o nosso time de quem está em busca dos ensinamentos, do entendimento cristão à luz da doutrina espírita. Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer pela companhia, pela presença, pela amizade, pela generosidade, pela gentileza. Espero que todos estejam me vendo e ouvindo claramente. Espero que vocês tenham gostado da mensagem do Chico, uma mensagem tão bonita na voz dele. Para nós é grande alegria. Antes de dar início, de vez mesmo, fazendo a oração inicial, quero dar um abraço em todo mundo aqui. Hoje, o primeiro abraço vai para Rosana Bertuga e para a família Bertuga, querido Carlão Bertuga e as filhas. E a Rosana, ó, um beijo especial pra você, viu? Rosana falou assim pro meu outro dia: você não tá mandando bom dia pra mim. Então vou mandar um especial pra você. Hoje é o especial, o primeiro de todos, vai pra Rosana, viu, Rosana? A Rosana vai se formar aqui conosco, ela vai receber um diploma, ela tá assistindo o Evangelho desde o número 1, vocês acreditam nisso? Só teve um, né, Rosana, que você não participou, que ela teve que levar a filha dela no médico, uma coisa assim. Vou convidar então a todos para nós fazermos a prece de início. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Acho que a imagem está tudo ok. A gente fica aquele cuidado aqui para ver se esse programa não trava de novo. Por favor, computador aqui, notebook, fica belezinha aí, hein? E estava aqui hoje, antes de fazer nossa oração inicial, estava conversando com a Estela aqui a respeito da beleza que a gente tem apetite. Você já parou para pensar nisso? Tem muita gente que eu conheço que não consegue ter apetite mais, não sente o gosto da comida direito, sabe? A pessoa gostaria de poder comer umas coisas, ela até pode, mas não sente gosto de nada. E eu tava falando para a Estela outro dia que eu tenho um apetite danado. Quando eu vou comer, eu como, mas com uma satisfação que, olha... E isso é muito bom, isso é um privilégio. A gente esquece, né, de observar esses pequenos detalhes assim na vida, né? São coisas que a gente faz habitualmente, temos esse privilégio de ter apetite, de comer, de se alimentar e com satisfação, né? E muitas pessoas gostariam de ter essa capacidade e não tem mais.
Eu falei isso para vocês que eu encontrei uma pessoa que eu fui atender ontem, que me disse justamente isso. Olha, eu até como, viu, mas eu como e não sinto gosto de nada, assim. Eu não tenho mais satisfação de comer. Tanto faz eu comer um frango assado, uma lasanha deliciosa, uma pizza. Para mim tudo tem o mesmo gosto. Ela perdeu um pouco o paladar, essa pessoa. E aí você imagina só, você aí que tá me assistindo, você sente o gosto das coisas, dos alimentos? Você come as coisas que você quer e que você pode comer, assim? Você pode comer o que você quiser? Olha, agradeça muito, viu? Porque tem muita gente que não tem mais essa moral, vamos dizer assim. Não consegue mais ter esse olfato, sentir o cheiro, né? E o gosto dos alimentos. E a pessoa às vezes nem sente fome, não tem prazer em comer. Então, vamos nos lembrar sempre dos pequenos prazeres da vida e vamos agradecer muito. Você tem uma visão boa, você enxerga de longe, assim, sem precisar óculos. Que beleza, hein? Eu mesmo, se não tiver com a minha lentezinha de contato aqui, eu não enxergo nada de longe. Você enxerga bem de perto, você consegue ler de pertinho, assim, sem precisar de óculos, aqueles óculos para quem tem aí uma incapacidade de enxergar de perto. Você vê bem, sem óculos. Que beleza, hein? Você está andando e não sente dores ao caminhar? Que beleza. São esses pequenos detalhes que nós temos que valorizar muito, nos lembrar deles a cada momento e agradecer muito, viu? Ó, quem está aqui também, a Sônia Sestari, dando um bom dia. Sônia querida, Lourdes Luca, a minha querida Luana Migliorança. Ô Lu, um beijão pra você, Lu. Fala pra tua mãe que nós precisamos retomar o tratamento, hein, Lu? Um beijão pra Luana Migliorança e minha família querida, o Edilson, a Silmara, a Giovana. Um beijão pra vocês 4 aí, viu, Lu? A Sônia Sestari também tá aqui, a Josélia Aparecida, a Tânia Nascimento, a Andréia Matos e a Lúcia Pedro Canali. E o José Rogério, meu irmão, acabou de chegar para participar conosco aqui da oração inicial. Lembrando que se você quiser colocar o seu copo aí com água para ser fluidificado, aproveite, dá tempo, corre lá, pega o seu copinho. Eu vou tomar no meu aqui o tempo inteiro. Alguém pode pensar assim, mas o que é esse copo com água que vocês põem aí? Que mística que tem nisso daí? Falo, não tem mística nenhuma não. É apenas a espiritualidade amiga que nos orienta para que coloque um copo com água, porque os amigos espirituais providenciam para nós medicações que às vezes nós estamos precisando e que às vezes através da medicação aqui humana, do componente químico, nós não estamos ingerindo. E eles colocam aqui então medicamentos espirituais. Eles fluidificam a água para que ela entre numa sintonia em que, ao adentrar o nosso organismo físico, elas harmonizam as nossas células, nos trazendo mais saúde, mais satisfação, mais bem-estar. Então, se você quiser e puder colocar o seu copinho com água aí, é bacana que depois, ao final, ela já está totalmente fluidificada. Então, vamos à nossa prece inicial. Bom dia a todos que estão chegando aqui na nossa sala. Sejam bem-vindos, procurem uma cadeira confortável, se acheguem e vamos lá. Quero convidar então a todos para a nossa prece, a nossa reflexão inicial. Quero te convidar, se você quiser, não é regra isso, tá? Se você quiser fechar os olhos um pouquinho aí, para que nós nos concentremos na mensagem. Então vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, que satisfação, mestre, poder hoje estar aqui novamente na nossa 101ª semana consecutiva do nosso culto do Evangelho no Lar, mestre. Queremos te agradecer imensamente pela vida, pelas oportunidades infinitas que nós recebemos a cada instante. Oportunidades estas que nós estamos tentando aproveitar ao máximo, trazendo conhecimento para o nosso coração, para o nosso espírito, em busca das verdades que nos libertarão da ignorância, da estupidez, da agressividade, da ira, da raiva, do ódio, do rancor. Com isso, mestre, eu me sinto muito contente em ter tanta gente boa ao meu redor, tantas pessoas queridas nos apoiando, levando essa mensagem para os 4 cantos do mundo.
Quero abençoar, Mestre, imensamente cada pessoa que nos acompanha, que nos assiste semanalmente, que nos fortalece com a sua generosidade. Estamos todos em busca desse conhecimento, em busca das lições do Evangelho, que vão nos transformar, se nós as colocarmos em prática, em pessoas melhores, em pessoas que têm melhores percepções da vida. Que nós consigamos, dia a dia, enxergarmos esses detalhes da nossa vida que fazem uma grande diferença, talvez ainda não perceptíveis à nossa observação, mas se um dia alguma dessas particularidades, consideradas pequenas, se algum dia elas nos fizerem falta, pode ser que nós nos sintamos um pouco entristecidos. Agora há pouco eu falava aqui, mestre, a respeito da satisfação que é a gente ter o gosto, sentir o gosto dos alimentos, sentir o cheiro. Pode parecer algo banal, mas se um dia nós perdermos essa capacidade, vai nos fazer muita falta. Então queremos agradecer, Senhor Jesus, nesse momento, por cada pequeno detalhe, que na verdade não é pequeno não, é muito grande. Por cada pequena aquisição que nós já temos, por cada concessão que Deus nos dá, que nosso Pai nos concede, para que nós possamos enxergar mais beleza na vida e observar muito mais o que nós já temos e deixar de lado aquela frustração que às vezes quer nos pegar por algo que ainda nós não conquistamos. Então, Senhor Jesus, eu quero abençoar a Tua presença entre nós. Quero agradecer aos amigos espirituais que estão sempre nos trazendo motivação, força, que nos impulsionam, nos intuem, ficam contentes com o nosso progresso, com o nosso êxito. Quero abençoar cada pessoa que está nos assistindo agora, ou aquelas que estão assistindo em outro momento, em outra época, em outra ocasião. Que todos, sem exceção, se sintam renovados por uma luz de esperança, de saúde, de harmonia. Se tiver alguém aí triste, que essa tristeza se dissipe. Se tiver alguém em depressão, que nós possamos ser um pequeno alívio a esses corações, Senhor Jesus. Que a mensagem de hoje possa adentrar na nossa mente e sair de nós através das nossas ações. Que nós aprendamos na teoria e exercitemos na prática, o quanto mais nós pudermos. Na Tua bênção, Senhor Jesus, te peço permissão para darmos início a esse estudo que nos traz tantas coisas boas, tantas amizades, tantos esclarecimentos, que nós nos sentimos muito felizes quando nós conseguimos praticá-los. Na Tua bênção, Senhor Jesus. Obrigado por nos permitir estar aqui neste dia, nesta manhã. Obrigado, Mestre Jesus, e ao nosso Pai, Deus, nosso Criador, a nossa gratidão por nos permitir receber tantas dádivas, muitas delas até então ainda imperceptíveis ao nosso olhar um pouquinho mais criterioso. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito bom. Vamos então, enquanto a Estela não chega, a Estela foi levar a Lívia na escolinha. A Lívia agora é uma estudante, vocês pensam que está fazendo pós-graduação a Lívia já. Mas brincadeiras à parte, daqui a pouquinho ela está chegando aqui. Então, enquanto isso, eu vou fazer a leitura. E assim que ela chegar, ela já chega comentando que ela já estudou bastante esse texto. E hoje eu selecionei aqui esse livro do Chico, ó, para ler um item deste livrinho aqui, ó, Rumo Certo. Quem não tem, pode buscar adquirir aí, que vai valer a pena, viu? Psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel, ou Emanuel, cada um fala o nome que quiser. Eu falo Emmanuel porque o Chico Xavier falava Emmanuel, mas tem as teorias de que na verdade o nome dele era Emanuel, mas não importa. O nome dele não faz muita diferença não. O que importa é a mensagem que ele nos trouxe, que é altamente esclarecedora. E o texto que eu vou ler aqui é apenas um pequeno item do capítulo 29, que tem como título Serviço e Migalha.
E o texto diz o seguinte, ó, vocês veem que a gente estuda aqui, marca o dia, faz um rabisco aqui, você vê, a gente não economiza livro não, dá pra ver aqui, ó. Tá com canetinha fluorescente, ó lá, é tudo bonitinho. A gente anota o dia que a gente leu. Que eu anotei aqui, 101º Evangelho, dia 14/8/2018, tá tudo anotadinho aqui. Bom dia para todo mundo que tá chegando aqui na sala, hein? Ó, tô vendo aqui, a Estela tá assistindo eu, a Estela. Ela tá dentro do carro, vindo pra cá, me assistindo. A Cidinha Oliveira, Horácia Garuti, bom dia pra Horácia, pra Raquel. Pra Helena Paula, um beijo. Pra minha querida Helena, lá de Badibacite. Helena, chega mais, minha amiga, ó. A mensagem hoje do livro Rumo Certo é essa daqui que eu vou ler agora, ó. Onde o sábio se houvesse vou ler novamente. Onde o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura, sem as letras do alfabeto, ou o gênio musical que atingisse a culminância artística, sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas? É uma pergunta, que daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre ela, tá? Então vamos agora ao nosso Evangelho. Dando sequência então ao nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, esse aqui traduzido pelo José Herculano Pires. Estamos hoje na 101ª semana, no capítulo 13. O capítulo tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E hoje nós vamos ler o item 12, ditado pelo espírito São Vicente de Paulo em Paris, no ano de 1858. Vamos lá? Começa assim: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos, e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela,
as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor. Nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar esse sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se com essa doce carícia, a caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Que bonito, né? Eu gostei que ele encerra aqui a mensagem com assim seja, como se fosse uma oração, e na verdade é uma oração praticamente, essa lição que hoje nós damos continuidade aqui a respeito da chamada beneficência ou a caridade, como foi bem dito aqui. Deixa eu comentar primeiro aqui em relação ao livro Rumo Certo, que é o seguinte, ó: onde o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura sem as letras do alfabeto, ou o gênio musical que atingisse a culminância artística sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas? Onde? Mas pensando bem, como eu sei que a Estela acabou de chegar aqui, eu vou deixar ela comentar, daqui a pouquinho eu volto para comentar. Pode vir, Estela. Ela chegou aqui. Vou deixar ela comentar. Ela falou que já vem aqui. Mas olha que interessante, pensa bem, ó. Onde vai existir um sábio se ele não começar ali pelas pequenas letras do alfabeto? O A, E, I, O, U, o A, B, C, D, F, G, H. Quer dizer, todo indivíduo extremamente grandioso hoje é alguém que começou do zero. É alguém que começou lá pequenininho. Então os grandes vultos da humanidade, eles começaram lá de baixo. E o indivíduo que é o gênio musical, que atinge a culminância artística, você imagina aí, um grande músico. Eu gosto muito do André Rieu. Vocês já viram o André Rieu, que toca um violino, uma coisa mais linda? Quer dizer, ele começou lá, das 7 notinhas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, quer dizer, nós precisamos usar eles como exemplos para que nós nos recordemos que para poder realizar um dia grandes feitos, nós vamos ter que começar ali bem pequenininhos. Vamos ter que começar fazendo pequenos detalhes, fazendo pequenas ações de caridade, como disse o texto hoje, bem destacado, né? Mas eu vou deixar a Estela comentar, daqui a pouquinho eu volto aqui. Bom dia! Bom dia, pessoal! Sem me alongar muito, né, nos bons dias, que eu tava junto com todos aí da sala, tava dirigindo, inclusive tem gente que comenta aqui, né, que o áudio tava ruim, eu tava pensando, eu tava dirigindo e escutando, que bacana, né, e não segurando o celular não, deixei ele do ladinho ali, né, pra não correr nenhum risco, porque eu sou mãe de 2, sou esposa, sou filha, e a gente precisa estar viva aí no mundão, né. Bom, pessoal, sem se alongar, juntamente com o texto que o Osiander leu, do livro Rumo Certo,
a gente imagina que ele colocou ali para nós, Emmanuel colocou para nós, que basta a gente começar, né? Que tudo tem o primeiro passinho, que tudo é lento. E aí, com essa passagem maravilhosa que o Evangelho nos trouxe hoje, a gente também precisa ir, deixa eu ver o que eu entendi dele. E eu peguei uma frase desse capítulo, que pode ser que o Oceano pegue outra, nós estudamos separados justamente por isso, para a gente tentar ver pontos de vista diferentes, ter intuições diferentes, né? Que nossos benfeitores, os benfeitores desse estudo nos ajudam. E eu peguei uma frase pequena que eles colocam assim para nós: seja forte, amai-vos. E aí quando ele dá essa instrução, parece pequenininha, mas peraí, eu tenho que ser forte, então quando eu amo eu sou forte? E aí me questionando disso, há um tempo já, eu vejo que realmente eu admiro as pessoas que são fortes em alguns momentos. E momentos pequenos que a gente pode começar aí, como disse no livro Rumo Certo, começa, né? Porque um dia você vai olhar e falar: nossa, olha, Chico Xavier está muito longe, Madre Teresa, nossa, é muito distante do meu tamanho, do tamanho da Estela. Mas aí eu vejo pessoas fazendo assim, ó, um degrau acima que eu ali, do meu lado. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de algo que tira eu do meu estado de forte. Por que é você pensar que você é forte? Ah, eu acordo de bom humor, isso eu já conquistei. Eu sou uma pessoa grata, tô aí. Mas o que acontece com você, Estela, quando você tá na fila do banco e alguém te maltrata, ou maltrata um idoso na sua frente? O que acontece conosco quando a gente está no trânsito e leva uma buzinada ou uma fechada? A buzinada você levou e você nem estava errado. O que acontece? Aí é a hora de você ser forte. Eu já vi muitas pessoas sendo fortes do meu lado. O convívio conjugal, por exemplo, é muito bom por isso. Muitas coisas o Sander faz que eu falo: nossa, eu quero ser assim quando eu crescer. Ou às vezes ele faz alguma coisa que fala: não, isso daí eu já estou um degrauzinho acima dele. E esse é o equilíbrio da vida. A gente não vê as pessoas fazendo coisas erradas e julgar. Vê ela fazendo algo errado e fala: nossa, tia, acabei de tirar uma lição ali, ó. Eu não vou fazer desse jeito não, quando for comigo. Eu vou tentar fazer diferente. Tentar, né? Que pode ser que a gente faça igual ou pior. Então, nesses passinhos lentos da caridade, né? Esses passinhos lentos da caridade não programada, eu estou falando, porque a caridade programada é aquela que eu falo assim: ah, hoje eu vou visitar um doente, né? Que lindo! Você vai num asilo, vai fazer algo fora do teu interesse pessoal. Que bacana, né? Então você se programa e vai com semblante sereno, levar alegria, vai todo contente. Eu tô falando da caridade que não é programada, que é aquela que bate no meu ser, dói no meu tamanho, porque quanto mais orgulhoso você é, mais uma buzina no trânsito vai doer no teu ouvido. Já parou pra pensar nisso? Tem gente que dói fisicamente. Ele leva uma buzinada no trânsito, aquilo causa uma coisa ruim, aquele café que ele tomou de manhã já ferve. Dói fisicamente o orgulho da pessoa. Então a gente vai trabalhando o que? Eu não revide. São esses passinhos que eu vou propor nesse estudo hoje, você não revidar. Estou lá no trânsito, levo uma buzinada. Ah, por que você está falando tanto de trânsito? Porque o trânsito é uma escola de vermos o tanto que está a nossa paciência, a nossa intolerância, o nosso grau de revide. Levar uma buzinada no trânsito, o que você faz? Você buzina também? Acabou de se vingar. E o que seria a caridade nesse momento? Eu já vi pessoas que levam fechadas, que abençoam. E eu estava de passageiro, falei: nossa, né? Você falou: quero ser assim. Ou então você leva uma buzinada e você ri da pessoa, não com deboche. Falei: nossa senhora, olha o que eu fiz, né? Tirei a pessoa do sério. Sabe a pessoa que ri do próprio tombo? Será que somos assim? Ou a gente fica com raiva de ter tombado? Então, são esses níveis que a gente tem que tentar se encontrar. Porque é fácil olhar o Oceander caindo e falar: olha aí, que orgulhoso, hein? Que vingativo. É fácil olhar para ele. Mas eu não consigo mudar o mundo olhando o outro. Eu tenho que olhar para mim. Quem sou eu? Quem sou eu dentro de casa? O que tira você do sério? Ai, meu Deus.
Tira eu do sério aquelas toalhas molhadas que colocam em cima da cama. Tudo bem, não vamos fazer apologia às toalhas molhadas em cima da cama, não é legal. Mas quando a gente fala assim, nossa, me tira do sério isso. Pronto, você acabou de descobrir o seu ponto nevrálgico. É ali que você tem que trabalhar. É ali que você tem que trabalhar a tolerância dentro de casa. Dentro do próprio lar. Ou fora também. Mas tem que descobrir. Eu não suporto pessoa assim. Pronto. Você até facilitou a vida do seu benfeitor. Porque você acabou de dizer para a professora assim, professora, eu tenho problema com expressão numérica. Eu vou dar esse exemplo porque foi o meu problema. Eu adorava matemática até a entrada do X e Y na minha vida. Foi um inferno. Daí, o que a besta aqui resolveu falar? Primeiro eu falei pra minha mãe. Mãe, eu não gosto de expressão numérica não. Vixe, entrou um tal de X e Y, não tô entendendo nada. Eu gostava dos números, não colocaram as letras no meio dos números. O que a mãe fez? Que a mãe me ama. A mãe foi lá, conversou com a professora de matemática. Pra ver se ela não dava mais umas horinhas de expressão numérica pra mim. Essas são as pessoas que nos amam, as pessoas que entendem que é justamente o seu ponto fraco que tem que ser trabalhado. Então, quanto mais você fala, eu não suporto pessoa mentirosa, mas é seu irmão. E aí, o intuito divino de você estar aqui, a ação pedagógica de você estar vivo, não é para você ganhar dinheiro, fazer academia, ficar cada vez bonito, intelectualizado. Isso é um conjunto de prazeres da vida. Que é bacana, poxa, ganhar o próprio dinheiro, comprar tua casa, teu carro, ficar aí mais ajeitadinho. Isso tudo é bacana, mas não é por isso que estamos vivos. É para crescer as nossas virtudes. E o seu benfeitor que te ama sabe disso. E aí quando você fala, eu não suporto isso, vixe, se prepara. Aquele colega de trabalho que você não suporta, porque ele é assim, quando menos você esperar, entra um cunhado. Entra um cunhado na sua vida. Ou se não, um vizinho. Tem muitos relatos que acontecem de pessoas que fizeram o curso lá no AELUS, que é um curso assim que revelador de si mesmo, que chega e conta pra gente, olha, tem um vizinho ali que eu acho que na outra vida nós dois somos inimigos. Ele é assim, ele é assado, e levanta pontos que aí você vê, poxa, é você que tá intolerante. Tudo bem, o vizinho tá passando dos limites, mas você não está intolerante porque você veio buscar mais tolerância na vida, veio buscar mais paciência, mais generosidade, mais afeto, mais tudo quanto é coisa boa. Então, quando apresentava esse vizinho para nós, fala, calma, depois de 12 aulas do curso, pode ser que você descubra que esse vizinho não é tão mal assim. Não dá outra, gente. Termina o curso, a pessoa ou ela faz amizade com o vizinho, ou por uma ação divina, ela não merece mais esse vizinho. E uma pessoa que já morava 25 anos, isso eu tô contando real, fato real, morava 25 anos do lado dessa pessoa, assim, tipo, eu vou morrer do lado desse trem, né? Não, a pessoa se muda do nada. E quando se muda, você já tá mais forte, você olha para essa pessoa, aperta a mão dela, falou, vai com Deus. Você não faz, nossa, vai. Não. Porque aí a ação pedagógica vai opa, não deu certo, não. Tô mudando esse vizinho, acho que eu vou pôr outro igual, porque não entendeu que tem que abençoar, que tem que respeitar. Simplesmente Deus fala assim, olha, não merece mais essa prova. Não dá mais expressão numérica para Estela, não, sabe por quê? Ela já sabe resolver. Quando a professora viu que eu aprendi, ela parou com as aulas extras, 1 hora mais de expressão numérica por dia, eu queria morrer. Eu me debatia, né? Eu não gostava, não. Mas a minha mãe, a professora, queria o meu bem. Porque ali na frente, mais pra frente, você precisa resolver casos que tem mais, menos divisão, né? Eu queria só ficar na continha ali, mais com mais, menos com menos, dividindo vezes. Eu dominava. O que você não está dominando? Pode ser que Deus aumente a dose para que você entenda que tem que ter mais paciência. É fácil a gente falar de evangelho quando tudo está calmo, quando é você que programa a ação. Mas você já viu quando uma criança faz birra? Eu não sei vocês, gente, mas eu entro na treva. Tira a minha energia, tira a minha capacidade de raciocínio. E aí eu penso assim, poxa, já entendi que isso é algo que tira eu do sério.
vou começar a trabalhar isso. Eu me programo para quando uma criança faz birra. Quando minha filha de 10 anos, por exemplo, responde algo para mim. O que eu faço? Eu me vingo ou eu educo? Na hora eu me vingo, eu cato o celular da mão dela assim, falo, sem celular 1 mês. Desliga a televisão, vai dormir, faça alguma coisa, porque pela minha raiva eu vou lá e eu dou um impulso. Qual é a ação pedagógica nisso? Será que eu sentei com essa criança, olhei no olho dela, na altura dela e conversei com ela, peguei na mão? Não consigo, sabe por que você não consegue? Você não consegue dar afeto quando você está soltando raios de raiva. Quando seu marido, sua esposa faz alguma coisa que te tira do sério. Vamos lembrar mais uma vez? Olha a frase. Isso, ele me tirou do sério. Pronto. Você acabou de entender qual é o momento que você precisa trabalhar na vida. Qual a caridade que você precisa aplicar. Porque quando a gente fala de beneficência, caridade, amor, nós não falamos de atitudes já vou fazer. A gente fala também daquela que bate e eu volto como. Lembra de São Francisco de Assis, que colocou pra gente assim, ó, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí, continuando ali, ó, onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Ah, o quê? Onde houver ofensa, eu ofendo também. Quando eu me vejo na treva, eu aumento a treva. Como? Com gritos, com cara fechada, com bico. A gente às vezes faz bico, né? Ah, não, Estela, eu não me vingo, não. Eu prefiro ficar calado. Mas você fica calado amarrado burro. Com aquela cara assim. Tá calado, você não tá revidando em voz. Não tá esmurrando a parede, mas tá em pensamento, colocando a pessoa dentro de um caldeirão fervente, né? E mexendo assim com pimenta. Essa foi forte, hein? Bom, é disso que eu peguei, então. Sejamos fortes. Amai-vos uns aos outros, como disse ali o Evangelho. Porque para amar tem que ser forte. Fraco, toda vez que você perde a paciência, toda vez que você entra no jogo da irritação, essa pessoa me tira do sério. Quantas vezes ela tira do sério? Quantas vezes você foi fraco? Isso eu coloco para mim, porque eu sou fraco o tempo todo. E para amar você tem que ser forte. Porque eu já vi reunião familiar cujo marido faz alguma coisa assim e a esposa se mantém. E eu falo, ou essa pessoa é alienada ou ela é muito evoluída. E aí com o tempo você vai descobrir que é realmente uma pessoa que se colocou em um padrão de serenidade tão grande que não sente as picadas das formigas ao redor. Essas espetadinhas, sabe? E agora o Sander vai trazer pra gente outra faceta do Evangelho, com certeza, para que possamos realmente ter essa chave de felicidade na nossa mão. Uma felicidade constante que o outro não tire de dentro do meu peito. Não uma felicidade igual um prego na areia. Acordo feliz, eu sou uma pessoa feliz. Bastou alguém vir aqui e fazer assim, ó. Pim, pronto. Vira um vulcão. Cadê tua felicidade? É muito instável. Vamos deixá-la cada vez mais equilibrada para cada vez mais as pessoas não conseguirem nos tirar do sério, da serenidade, da felicidade. Que legal a gente ler no Evangelho a palavra caridade o tempo todo sendo dita. Esse texto que nós lemos hoje aqui de São Vicente de Paulo, ele é continuidade do texto que nós lemos na semana passada, ditado por Adolfo, que é a beneficência. E é interessante nós termos a convicção, a certeza de que a beneficência é algo que vai literalmente nos salvar. Precisamos colocar na mente de uma vez por todas. Enquanto nós não entendermos que nós usamos as pessoas para o nosso autoalavancamento espiritual, para a nossa melhoria como indivíduo, nós vamos continuar desejando não conviver mais. É muito mais fácil você repelir alguém que não te é muito familiar com as suas aspirações. Então, por exemplo, o indivíduo não tem as mesmas preferências religiosas ou políticas, não tem a mesma ideologia, as mesmas ideias que eu. É muito fácil, é muito comum a gente repelir e falar, não, sai de perto de mim, não quero saber desse pessoal aí não. Só que aí nós perdemos a valiosa oportunidade de exercitarmos a nossa flexibilidade. A flexibilidade é uma... Desculpem. A flexibilidade é uma ação, é um conjunto de ações
que mostra uma grandeza de espírito do indivíduo, que consegue conviver com gente absolutamente diferente dele. Quando você conseguir conviver com gente que pensa diferente de você, que age diferente, e que mesmo que a pessoa esteja numa linha de equívoco, mesmo que seja alguém que você vê que está fazendo as coisas todas erradas, se você conseguir conviver e ponderar e não se aborrecer com isso, você já está dentro de uma linha de beneficência, de beneficiar a pessoa. Vai chegar um momento que você vai conseguir dar um passo adiante, que é, além de observar e não mais se irritar, não criticar, não entrar numa linha de embate, você vai conseguir literalmente auxiliar a pessoa. Por isso que diz o texto que eu trouxe aqui do livro Rumo Certo, que o indivíduo que é um grande letrado hoje, um grande filósofo, uma pessoa muito culta, ele começou no A, E, I, O, U. Ele começou ali no ABCD, fazendo ondinha. Vocês lembram quando a gente fazia ondinha? Na caligrafia, na primeira série? Fazendo bolinha, fazendo L. Vocês lembram quando a gente fazia isso? Essa pessoa que você conhece aí, que é um grande letrado, um indivíduo muito inteligente, eu pego isso de pessoas extremamente inteligentes, por exemplo, o Leandro Carnal, o Clóvis de Barros, né? Aquele sujeito que eu adoro ali de São Paulo, o Isamitiba, quem mais que a gente pode citar aí, pessoas bem inteligentes assim, são vários, né? São indivíduos extremamente, o professor Rodrigues, nosso aqui do Aeluz, é um indivíduo que é extremamente culto, muito inteligente, e eles começaram do zero. Os grandes músicos, como eu citei até o André Rieu, que toca violino brilhantemente, é um sujeito incrível, a arte dele, a música. O Yanni, né? O Yanni também, que toca violino, é um músico incrível. Começou do zero, começou lá no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí, para que serve para nós essas lições? Nós temos que começar também, dentro de uma linha de afeto, uma linha de caridade, a exercitar pequenos detalhes. Inicialmente vai ser tudo muito artificial. Inicialmente nós vamos estar com o desejo de dar uma esganada na pessoa primeiro. Primeiro você crava as unhas no pescoço dela, esmaga uns 10 segundos, depois você solta. Vai dar vontade de fazer isso. Mas aos poucos você vai compreendendo que o indivíduo que está ao teu lado aí é alguém que tem limitações, assim como nós temos as nossas. E aos poucos nós vamos trabalhando isso em nós vamos nos irritando menos, a nossa saúde vai melhorar, os relacionamentos nossos com as pessoas vão ser mais estáveis, nós vamos conseguir conviver bem sem brigar, sem entrar em atrito. Você vai conseguir ser alguém que eventualmente as pessoas vão até te repelir. Como eu fiquei sabendo outro dia de uma pessoa que me disse assim, tem um fulano lá que diz que não quer conversar com você não, que você só fica falando coisa boa e ele não quer. É verdade, é verdade. Fiquei sabendo disso esses dias. Você quer guerra e você quer paz. Essa pessoa que me disse falou assim pra mim, o fulano não vem conversar com você porque você não vai entrar na linha dele. Ele não quer que alguém fale pra ele das leis de Jesus e tal, das leis divinas. Ele não quer. A pessoa tá falando muito bonita com o dedo, conta a história. Daqui a pouquinho eu conto. Então, quer dizer, olha que interessante isso. Já estão me repelindo já. Por conta de eu não ser alguém que entra na guerra. Pega o arma, é isso mesmo. Vamos lá, vamos meter bala em todo mundo. Onde houver treva, eu levo a luz. A luz incomoda. Onde houver treva, me ajuda a levar gasolina para eu pôr fogo também lá. Já queima tudo já. E aí você vai nas trevas. Hoje eu tô com um pigarrinho aqui que tá danado, viu? E aí a gente vai então descobrindo essas coisas, falando, então tá bom, a pessoa não quer conversar comigo, mas pelo menos é por um bom motivo, né? Não é por eu ser alguém que repele de uma maneira negativa. A pessoa às vezes não quer ouvir nenhuma palavra de consolo, ela quer guerra mesmo. Então sinto muito, não vou poder te agradar. Se você quer guerra, eu não vou poder entrar contigo nessa trincheira aí não, porque eu não tô afim de guerra, guerra faz mal pra mim. A partir do momento que você entra nessa sintonia, a vida começa a melhorar. E aí, seguindo o Evangelho, que diz o seguinte, se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual, sempre. E aí você começa a pensar assim, o deleite de uma boa ação. O que é o deleite de uma boa ação? Se a gente tiver sempre como objetivo, todo mundo que eu encontrar no meu caminho hoje, eu vou dar um jeito de conviver bem e não procurar de forma alguma
entrar em atrito ou causar um desgosto para a pessoa, você já ia fazer tanto êxito na tua vida, ia mudar tanto a tua vida. Até mesmo daquelas pessoas tidas como desagradáveis. Se você trabalha num comércio aí, e de vez em quando vem uma pessoa mal educada falar contigo, te trata mal, se você tentar ter olhos de raio-x e tentar enxergar dentro daquela pessoa uma amargura que ela sente, uma insatisfação pela vida, às vezes aquela pessoa é alguém que, como eu falei no início aqui do Evangelho, é alguém que não sente o gosto das coisas mais. É alguém que descobriu que está doente, ou alguém que está com extrema falta de dinheiro, que se sente abandonado, se sente traído. Se você tentar fazer esse exercício de ser um advogado, entre aspas, das pessoas, você vai descobrir que todas que te maltratam estão em grande sofrimento. Ah, mas não estão não, viu? Eles são mal educados mesmo. Então, a falta de educação é uma dor muito grande. Porque você ser ignorante, você ser estúpido, isso dá um trabalho danado. Você produzir o mal é uma coisa que desgasta a gente tanto. E as pessoas, por mais que não sintam mais isso, porque já estão tão embriagadas, tão mergulhadas numa linha de raiva, de indiferença, de agressividade, essas pessoas não percebem, mas elas chegam ao fim do dia, elas estão extenuadas. Elas estão exaustas. Porque a própria limitação delas, a própria estupidez delas, as limitam tanto que você não faz ideia do tanto uma pessoa dessa é infeliz. Se você tiver essa visão, você vai estar praticando a chamada beneficência. Você vai estar fazendo caridade. Ah, mas caridade não é levar sopa lá no centro? Também. Pessoal mais carente? Também. Mas vai ser mais fácil. Porém, você fazer uma sopa, descascar umas batatas aí é algo muito nobre, lindo. Mas está até mais fácil da gente fazer hoje em dia. Agora a gente conseguir não revidar uma ofensa, olha, é para quem já está num passinho à frente da média, viu? Se você conseguir hoje buscar o deleite de uma boa ação, você vai estar sempre no caminho do progresso espiritual, diz o texto aqui. E aí ele recomenda para nós, São Vicente de Paulo, mais fé às leituras evangélicas. Mas o pessoal anda abandonando esse livro. Eu lembro que antigamente eu pensava assim, lá vem esse pessoal com a Bíblia debaixo do braço aí, mas que papo furado, que chato isso. E hoje, né, nós estamos aqui também com a Bíblia, entre aspas, né, com o Evangelho debaixo do braço. Estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem explicar todos os ensinamentos de Jesus de uma forma clara e fiel ao que Jesus realmente nos trouxe. Nós não podemos abdicar, abrir mão dessa leitura, porque é ela que nos dá direcionamento, é ela que nos faz entender os preceitos cristãos, não para que nós sejamos religiosos, mas para que nós alcancemos um êxito na nossa existência. E aí continua o seguinte aqui, ó. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Sabe o que a gente faz? A gente abandona. A gente pega isso daqui, ó, guarda dentro de uma estante dentro de casa e não lê nunca. Os nossos males provêm disso. Nós não estamos nos recordando diariamente das lições do Evangelho que estão tentando nos tirar da escuridão, da ignorância. Jesus falou, e eu já falei essa frase aqui umas 100 vezes, vou falar mais umas 7.900 ainda. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade? As verdades que ele deixou para nós como ensinamento. Jesus veio aqui para poder trazer uma mensagem. Ele colocou em prática toda essa mensagem em 3 anos, dos 30 aos 33 anos de idade dele. E elas estão ecoando até hoje. Tanto nós estamos aqui estudando hoje esses preceitos de caridade e de beneficência. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Se você não for caridoso, você não consegue exercitar nenhuma outra virtude. Se você não tiver essa paciência que eu falei aqui com uma pessoa desagradável, tentando, como eu falei, ser advogado dela e defender ela dela mesma, tentando pensar assim, por que essa pessoa está me tratando desse jeito, né? O que será que está faltando para ela? Se você procurar investigar, você vai descobrir que essa pessoa sofre de um tanto que você não faz ideia. Você vai ficar com pena dela. Antes você tinha raiva, antes de um asco, né? Ai, sai para lá, não quero nem ver essa pessoa nem pintada de ouro.
Depois você começa a olhar para ela com um olhar um pouquinho mais de benevolência, um olhar um pouquinho mais de piedade, sabe, de compaixão. Você chega até um certo momento ficar com pena da pessoa. E esse é o passo inicial, essa é a primeira nota musical. Esse é o aprendizado do A, E, I, O, U. Se você começar a ter um pouquinho de freio no impulso de revide, você já começou a tocar as primeiras notas. Logo, logo você vai ser um grande músico, vocês entendem, entre aspas, um músico espiritual. Alguém que já alcançou um êxito e que está trazendo para si mesmo uma saúde, uma felicidade, uma sensação de paz de espírito, de mente tranquila. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. Qualquer mundo que você for viver, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quer dizer, o universo é habitado por milhões de pessoas em trilhões, infinitos mundos. Então, se você for caridoso, se você for bondoso, benevolente, você vai ter espaço para viver em qualquer mundo. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim: nossa, olha, não deve ser fácil estar encarnado aqui não, hein? Porque diz a espiritualidade que no plano espiritual tem uma média de 30 bilhões de espíritos esperando para reencarnar aqui. E a gente observa que cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Vocês repararam nisso? Antigamente as famílias eram de 4, 5, 6 filhos. E mais um pouquinho antigamente era 10, 12 filhos. Hoje quem está tendo um só está no lucro aí. Está tendo um filho só, já está fazendo um bom trabalho. Porque a maioria ou alguns não estão querendo ter filho nenhum. Então o que significa isso? Cada dia que passa a população aparentemente parece que está diminuindo. Ou está crescendo muito lentamente. Tem países que a população está retrocedendo. No Japão, por exemplo. Cada ano que passa tem menos gente morando no Japão. Na China teve uma época que o pessoal também não permitia, que é um país super populoso, tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então a população teve que diminuir um pouco. Então o governo incentiva controle de natalidade. E isso que significa isso? Vai ficar difícil a gente reencarnar futuramente aí. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos aqui hoje, né? Daqui um dia a gente volta para o plano espiritual. Será que eu vou conseguir encontrar alguém que queira me receber aqui? Será que eu estou sendo interessante para as pessoas? Eu estou sendo agradável de tal modo que as pessoas tenham satisfação em querer me receber novamente? Às vezes eu me pergunto isso, sabe? Será que o meu pai, o seu Ademir Vesque, a dona Renata Vesque, será que eles me aceitariam novamente como filho? Será que, por exemplo, se meu pai e minha mãe hoje não me aceitaram, não estarem aqui aptos a me receber, será que a Estela, por exemplo, poderia me receber um dia como filho dela? Então eu vou ficar muito contente se um dia eu tiver alguém que me aceite novamente. Só que para as pessoas me aceitarem, eu tenho que ser útil a elas, eu tenho que ser bom. Porque ninguém quer pessoa desagradável perto. Você já parou para pensar nisso? Refletia isso ontem com a minha amiga Helena, lá em Badibacite. Vai chegar um momento que as pessoas vão falar assim: não, quero você aqui não, pelo amor de Deus, esse cara só me deu dor de cabeça lá, não, vai reencarnar com outro aí, comigo não. Interessante pensar nisso, né? Nós vamos começando a observar mais as nossas ações. Homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Vamos nos unir mais. Você aí que pertence a um núcleo aí, ó, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu centro espírita, na sua igreja. Una-se mais com as pessoas aí. Não crie subdivisões, não. Não forme panelinhas aí onde você está, não. Isso aí não ajuda em nada, isso só afasta as pessoas. Você não contribui para o desenvolvimento de uma casa espírita, por exemplo. Eu vou falar da casa espírita que eu frequento uma. Não tem que ter panelinha. É um grupinho do fulano, um grupinho do ciclano, isso não existe. Nós somos todos, temos que ser únicos, unidos no mesmo ideal. Então se você está fazendo parte de alguma panelinha aí, sai fora rapidinho. Não fica dentro de panelinha não. Porque o Evangelho está recomendando isso. Não sou eu, não é você, Ander, não, é o Evangelho. Homens de bem, de boa, forte vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Se você se separa, se você se partidariza, você reparte, como diz nosso amigo Luciano, né, Lu, lá de Santos. Quando você entra num partido, você parte, você fica de um lado e as outras pessoas ficam do outro.
Na política é necessário ter partido, né? Aí já é uma questão de lei, até eleitoral, tem que ter o partido, né? Mas não se parta com as pessoas, não. Na tua família aí, não crie partidos dentro da tua família, não. Ah, aqui é o partido do Oceano, o partido da Estela é o pessoal de lá, ó. Família Onishi lá. Aqui é a família Vesca, aqui, ó. Nós na fita, mano. Não tem dessa, não. Temos que nos unir. Senão a gente começa a ficar individualista, bairrista, egoísta, tudo quanto é ista, aí faz mal danado, né? Aí na outra encarnação vem pros Onishi. Pois é. Aí eu fico tanto querendo me separar das pessoas do que eu considero inferiores, na próxima eu venho lá no meio deles. Fala, você tá achando o pessoal aí, por exemplo, de determinada raça ali, um pessoal que você não gosta? Ah, tá bom. Você não gosta de turco? Você não gosta de chileno? Você não gosta de africano, não? Ah, é? Então tá bom. Deus fala assim, eu vou te mostrar, meu filho, que todos são meus filhos. Você vai nascer lá, então. Deve ter gente que mora dessa tá falando assim, se o Sander tá brincando comigo, né? Tá querendo me dizer que eu vou ter que um dia fazer parte daquela família lá que eu não posso ver nem pintado de ouro? Eu falo, é. Deus necessita e Deus nos encaminha para o reajuste. Enquanto nós não tivermos tino para perceber isso e sair fora dessa sintonia de egoísmo, de separatismo, de bairrismo, nós vamos continuar camelando. Vamos continuar aí, ó, reencarnando de uma forma que nós não gostaríamos, para que a gente então se reajuste de uma maneira um pouco mais dolorida. Então, é chegada a hora. Nós já temos inteligência suficiente para entender isso tudo. Já temos capacidade de compreensão das lições do Evangelho. Aí eu pergunto para nós, o que nós estamos esperando para começarmos agora a obra na nossa vida, que não tem nada a ver com religião. Não é uma obra espírita, uma obra evangélica, protestante, católica, umbandista. É a obra da nossa vida, da nossa existência, do nosso ganho espiritual. O que nós estamos esperando para começar agora a deixar aquele ranço de lado, de ficar perseguindo pessoas, deixar de lado aquela sensação de superioridade, de não querer, não me misture com essa gentalha aqui. Você está perseguindo alguma pessoa da sua família? Você tem mágoa de alguém aí, algum rancor? Saiba que isso está te destruindo por dentro. Tem só um detalhe aqui. Isso está te corroendo. É um ácido que você cultiva e às vezes não percebe que você está se autodestruindo. A Alessandra, nossa amiga Alessandra Porco, falou assim, tô lascada agora, porque eu evito pessoas e ambientes. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade que não é muito grande para perceber o que foi enviado para você pelo divino, pessoas que Deus enviou e você vê que o seu caminho se cruzou e não tem como você fugir. Parentes, né? Um trabalho que você gosta muito, mas lá tem essa pessoa, aquela pessoa. Isso daí não tem como você evitar. Tem que frequentar o ambiente dos parentes, sim. Ah, mas ali faz isso, faz aquilo, mas você está nessa família, né? Precisa da sua visão de mundo ali também, ali dentro. Agora, você escolher ir em determinados lugares, aí já é diferente. Você vê aquela tribo ali, que não tem nada a ver com você. Ah, tá vendendo lá, ó, um open bar, não sei do que. Falou, nossa, eu nem gosto daquela música, eu nem bebo, eu vou lá fazer o quê? Isso são escolhas, mas tem alguns momentos que não são escolhas. A família do Oceano, por exemplo, faz um almoço. Fala, não é da minha família, vai lá você. Não é da minha família. Se eu escolhi casar com ele, faço parte então desse clã. É meu dever ser simpático e respeitoso. Meu dever. Não é nem caridade, né? Então, isso daí que a gente tem que ter cuidado, né, Alessandra? A gente pode sim evitar ambientes e pessoas. Os que a gente escolhe, mas os que são determinados por Deus, a gente não evita, não. A gente se esforça. E para finalizar, então, eu acredito que a lição de hoje é muito rica. Eu recomendo para todo mundo aqui, como o texto diz para a gente estar sempre atento às lições do Evangelho, pegue o Evangelho, dá uma lidinha nele. Que a gente aqui comenta, e muita coisa passa batido, porque o nosso tempo aqui é curto, não dá pra gente comentar tudo de maneira muito destrinchada, senão a gente ficaria aqui até 10h30 da manhã. Então eu recomendo para você, pegue o Evangelho, dê uma lida, reflita sobre ele, faça reflexões durante a semana, converse com seu marido, com a sua esposa, com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, fale do Evangelho, não para que você seja um religioso chato, não, é para que você aprenda as lições que vão salvar a tua existência, para que você aprenda pouco a pouco, as notinhas musicais, o abecedário, como disse aqui no livro do Chico,
E pouco a pouco nós vamos nos tornando músicos. Quem sabe um dia não seremos aí grandiosos espíritos que, assim como os demais que já tiveram aqui, que estão ainda entre nós, quem sabe um dia nós não sejamos um pouquinho melhores e isso vai nos trazer uma grande satisfação, não para que nós sejamos melhores, para poder nos exaltarmos aí diante das pessoas, ou para que as pessoas nos comparem. Olha, o Oceano é uma pessoa muito legal, mas o resto do pessoal é tudo comum, só ele que é legal. Isso aí é pura vaidade, não para entrar numa linha de vaidade, de orgulho de si mesmo, mas sim para ter uma satisfação boa de vida, para ter mais saúde, para ter uma boa convivência, para ter muitos amigos, para poder um dia, se você partir para o plano espiritual, pode ser da noite para o dia, eu mesmo não sei, pode ser que hoje mesmo eu desencarne, para que pelo menos quando eu chegar do lado de lá, eu não me depare com aquele indivíduo que eu poderia ter sido e não me arrependa. Tem uma frase de Dante Alighieri que diz assim, que inferno é a gente chegar no plano espiritual e nos depararmos com nós mesmos, mas nós assim, aquele indivíduo que eu poderia ter sido, mas eu não fui, por preguiça, por não levar muito em consideração isso. Esse papo de evangelho aí não me pega, isso aí é conversa de religioso, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem. Imagine você chegar no plano espiritual, se encontrar com você mesmo, só que aquela pessoa que você se encontrou ali, que é um clone seu, foi alguém que obteve êxito em muitas áreas da humanidade, em muitas áreas das relações interpessoais. Vai dar uma grande frustração. Você chegar do lado de lá e falar, poxa vida, podia ter sido melhor, não fui. Então, meus amigos, não fiquem com medo do inferno, não. Não fiquem com medo do que as pessoas vão pensar de você. Exercite o máximo que você puder. Utilize a tua inteligência em favor do bem comum. Se tem alguém desagradável aí, não perca tempo em discussões inúteis, querendo corrigir a pessoa, querendo que ela mude, não. Fique em silêncio então, deixa a pessoa quieta. Provavelmente se você que for querer corrigir ela, vocês vão entrar em atrito, não vai dar certo. Então fica na tua. Como disse a Alessandra aqui, mas eu sou obrigado então a conviver? Não, você não é obrigada não. Não é obrigado a conviver não. Deixa a pessoa no cantinho dela, mas não deseja mal para ela não. Abençoa a existência daquela pessoa que não tem muita afinidade contigo. Um dia vocês vão andar lado a lado juntos. Um dia talvez daqui 1000 anos, daqui 1000 encarnações, a gente não sabe. Mas todo mundo que você repele hoje vai ser um anjo um dia. Vai ser alguém que vai salvar vidas. A pior pessoa que você pode imaginar e o pior crápula que você conhece vai ser um anjo um dia. Talvez vai demorar muito mais tempo do que vai demorar para nós. Mas todos somos filhos do mesmo Pai. E todos temos o mesmo destino. Vamos então para nossa... Vamos para a prece então de encerramento da Estela hoje. Hoje nós invertemos, eu fiz a prece inicial, ela faz a final. E daqui a pouquinho nós retornamos aqui com os beijos e abraços para todos aqui que estão conosco. Vamos lá? Para terminar aí que o Sandro estava falando, pra gente não repelir. Minha camiseta, né? Quem quer saber da minha camiseta? Alguém elogiou a tua camiseta. Aqui, ó. Olha que bacana. Elogiaram a camiseta do Sandro. Isso aí foi comprado em uma loja de... Tudo que vende lá é produtos de irmãos que se dizem evangélicos, né? Que todos nós somos evangélicos. Legal, né? E para mostrar que a gente não tem problema nenhum com... A gente entra nas lojas evangélicas, a gente compra coisas dos evangélicos, católicos, não tem problema nenhum. Nós amamos e admiramos todos os nossos amigos evangélicos, católicos, para nós não tem problema nenhum. Com certeza. Nós somos irmãos, não é? Jesus não falou que só são irmãos nossos aqueles que professam a mesma fé que nós, não é? Então, para nós está valendo. Bom, então antes de nossos caminhos, às vezes a gente pensa assim, meu caminho vai se cruzar com aquela pessoa lá na outra encarnação, fica leve, né? Agora, quantas sogras que pegaram no pé das noras, depois chega no fim da vida, não são cuidadas por elas, né? E aí passam a se respeitar, a se amar. Quantos sogros, cunhados, que às vezes quando chega no momento de levar para o hospital, quem que sobrou ali para levar você para o hospital? Para ficar com você ali de acompanhante? Às vezes foi aquela pessoa que você rejeitou a vida inteira. Então Deus não está deixando muitas coisas para outra encarnação não, porque como você, André, disse, tem uma fila muito grande para você acertar uma pendenguinha aí. É nessa vida mesmo, tá? Bom, vamos fazer uma oração diferente hoje, gente? Eu vi uma irmã pedindo oração para ela por estar se sentindo perseguida por outras pessoas.
E o caminho da caridade, orar para nós, eu oro para a Estela porque a Estela está se sentindo perseguida. A Estela pensa nela o tempo todo. Nós conspiramos ao nosso favor o tempo todo. Nesse momento é pra gente orar para o outro. O que está tentando nos fazer mal, o que está nos perseguindo. Vamos fazer essa oração hoje. Cada um dentro de si. Pensa numa pessoa aí que não está batendo, sabe? As ideias. Tá bom? É dessa maneira que a gente vai dar um passinho a mais na nossa evolução, na nossa caridade. Amado Mestre Jesus, que nos acompanha, nos observando, como um mestre mesmo, vendo os seus discípulos ali pequenos, tentando acertar. Porque é isso, mestre, que a gente faz. A gente acorda tentando acertar. Nesse momento, mestre amado, benfeitores amigos que estão presentes nesse estudo, nessa bênção de termos essa palavra em nossa casa, em nossa mente, gostaríamos de enviar energias boas para aquelas pessoas que um dia nos caluniaram, que nos caluniam, que nos perseguem, que muitas vezes sentem algo ruim de nós por ter inveja no coração. Está muito difícil dessa pessoa descobrir que é isso que ela sente por mim. Mas eu envio a melhor das energias. Se um dia eu magoei ou machuquei essa pessoa por alguma atitude minha, alguma fala, algum gesto, que ela possa me perdoar, limpar o meu nome de dentro do seu coração e quem sabe um dia sermos amigos. Amado Mestre Jesus, me ajude a amar, me ajude a pensar nessa pessoa sem dor, sem afastamento. Me ajude a pensar nessa pessoa como um irmão que às vezes está doente de irritação por mim, está doente de inveja, está doente porque está sentindo algum incômodo pela minha pessoa. Ame essa pessoa por mim, Mestre Jesus. Ame ela como me ama, como eu me amo. Me ajude a também enxergar essa pessoa de maneira diferente. Envio nesse momento também, Mestre amado, energias boas a todo mundo que me faz bem, aquelas pessoas que arrancam um sorriso do meu coração. Envio também, Mestre amado, energias boas às pessoas que já desencarnaram, que eu amo tanto, que eu sei que chegam até elas, esse momento de paz, com o meu nome, lá no plano espiritual. Ame por mim, Mestre Jesus. Envie também ao meu lar e ao lar das pessoas que me rodeiam essa energia gostosa que estou sentindo agora, que está comovendo meus animaizinhos de estimação, que está impregnando as minhas plantas, os meus móveis, que essa energia se perpetue ao longo da semana pelas minhas atitudes e que eu possa sempre lembrar das pessoas que me perseguem como doentes, que ainda não encontraram o caminho da felicidade, que eu não possa esmorecer, Senhor, diante desses olhares ruins que jogam para mim, ao contrário, que eu vejo treva, que eu leve sim luz, que eu possa perdoar as pessoas por elas ainda não entenderem o que é ser feliz, admirar alguém, ser otimista, parar de cultivar pensamentos ruins. Me ajude, Mestre, para que eu não persiga ninguém e ajude as pessoas que me perseguem, para elas encontrarem o amor, porque eu estou tentando amar. Muito obrigado, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, obrigado aos nossos irmãos dessa corrente, que possamos ser sempre juntos, em nome de Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Tá. Muito bom, né? Nós agradecemos muito a companhia de cada um que está aqui conosco toda semana. Muito obrigado, de coração.